Existe um momento na história da humanidade onde as palavras deixaram de ser simples sons e se tornaram chaves capazes de abrir dimensões ocultas da realidade. Imagine-se caminhando pelos corredores silenciosos de uma biblioteca ancestral, onde manuscritos proibidos guardam segredos que durante séculos foram considerados poderosos demais para as massas. Entre esses pergaminhos amarelados pelo tempo, uma oração emerge como um rio de ouro líquido, prometendo transformar não apenas sua economia, mas sua relação completa com a abundância universal. Durante gerações, essa prece foi silenciada, escondida nas margens da história espiritual, protegida como um tesouro que apenas os iniciados podiam pronunciar, não porque fosse maldita, mas porque seu poder vibracional era tão intenso que podia despertar nas pessoas uma consciência de sua verdadeira natureza criadora. Os guardiões do poder temiam o que aconteceria se a humanidade descobrisse que dentro dessas palavras sagradas se escondia um decreto espiritual de abundância ilimitada. Chamaram-na de Pai Nosso Proibido. E hoje esse véu de mistério se levanta diante de você, não como uma curiosidade histórica, nem como um objeto de superstição, mas como uma lembrança profunda de algo essencial que esquecemos. A verdadeira abundância não é algo que mendigamos ao céu, mas algo que ativamos do reino interior que cada um de nós porta em sua consciência mais profunda. Cada palavra desta oração ancestral funciona como um martelo que quebra as correntes invisíveis da escassez mental. Cada frase é um raio de luz que ilumina os caminhos ocultos onde seu destino financeiro espera para florescer como um jardim após a chuva. Mas escute atentamente o que estou prestes a revelar, porque este conhecimento não é para os tíbios de coração. É necessária coragem espiritual para pronunciar essas palavras, já que não são uma reza comum, mas um pacto sagrado com as forças criadoras do universo. Quem decide recitar esta oração não apenas abre portas invisíveis, mas ativa chaves sagradas que movem engrenagens cósmicas, mudam não apenas a economia pessoal, mas a percepção completa do que significa estar vivo em um universo de possibilidades infinitas. Prepare-se então para caminhar comigo nesta trilha de revelação, porque ao final desta jornada compreenderá por que essa oração foi considerada perigosa e, mais ainda, experimentará como sua vibração ressoa em seu campo energético, como ondas que despertam a abundância adormecida em cada canto de sua existência. Para entender o poder oculto desta oração, devemos viajar para trás no tempo e adentrar nos labirintos da história espiritual da humanidade. Ao longo dos séculos, a oração foi muito mais que um simples diálogo com o divino. Foi uma ferramenta de poder, uma linguagem secreta capaz de moldar consciências e transformar realidades desde seus fundamentos mais profundos. Nas antigas tradições, as palavras não eram meros sons que se desvaneciam no ar. Eram vibrações sagradas, decretos vivos, chaves sonoras que podiam abrir portas invisíveis entre os mundos visível e invisível. Os sábios de todas as culturas entendiam que quando o ser humano pronunciava certas combinações de palavras com fé ardente e convicção absoluta, algo poderoso se ativava no tecido mesmo da realidade. O Pai Nosso tradicional, transmitido pelo ensino cristão durante séculos, foi considerado a prece por excelência para conectar com o sagrado. Contudo, nas margens da história oficial, em manuscritos apócrifos guardados em mosteiros remotos, em códices gnósticos escondidos em cavernas do deserto, e em círculos de místicos perseguidos pelas autoridades religiosas, apareceram versões distintas desta oração, versões carregadas de símbolos ocultos
e significados que expandiam o poder das palavras originais. Não eram simples variações dialetais ou traduções diferentes. Eram fórmulas sagradas que levavam a oração além da súplica tradicional, transformando-a em uma afirmação poderosa do poder criador inerente em cada ser humano. Os gnósticos, esses buscadores da sabedoria oculta, entendiam que as palavras do Cristo eram códigos cifrados com múltiplos níveis de significado. Cada frase tinha um sentido superficial para as multidões e outro profundo para aqueles que haviam desenvolvido olhos para ver e ouvidos para escutar. Assim nasceu a compreensão de que existia um Pai Nosso secreto, uma versão onde não se pedia simplesmente pão para o sustento diário, mas abundância infinita para o florescimento completo da alma. Não se pedia perdão por culpas imaginárias, mas liberação definitiva das correntes mentais que mantêm as pessoas prisioneiras da escassez. Não se invocava um céu distante e inalcançável, mas a ativação do reino celestial que cada pessoa porta como semente divina no jardim de sua consciência. Na tradição esotérica hermética, desenvolvida pelos sábios do Egito e da Grécia, este conceito era fundamental para entender como funciona a criação. Ensinava-se que o universo inteiro responde a decretos claros e firmes, pronunciados com fé inquebrantável e convicção absoluta. As orações eram vistas como encantamentos sagrados, fórmulas precisas que podiam alinhar a energia humana com a energia cósmica universal. Quem aprendia a usar a palavra com intenção consciente e coração aberto podia atrair para sua vida não apenas saúde e riqueza material e sabedoria espiritual, mas também a capacidade de se tornar um canal para que a abundância universal fluísse através dele para outros seres humanos. Por esta razão, certas preces se mantiveram ocultas durante séculos, transmitidas apenas de mestre a discípulo em cerimônias sagradas. Temia-se profundamente que um conhecimento tão poderoso fosse utilizado de maneira incorreta, degenerando em manipulação egoísta ou cobiça desmedida. O Pai Nosso proibido, neste contexto histórico e espiritual, representa muito mais que uma oração alternativa. É uma fórmula de poder que não pede humildemente, mas declara com autoridade divina. Sua natureza subversiva reside em devolver ao ser humano a consciência de seu poder inato para cocriar sua realidade junto com as forças do universo. Uma pessoa que descobre genuinamente sua capacidade de decretar abundância já não pode continuar sendo um súdito temeroso esperando esmolas celestiais. Torna-se um ser livre, consciente de sua linhagem divina e de sua responsabilidade como co-criador de seu destino. Esta transformação de consciência resultava profundamente incômoda para as hierarquias religiosas e políticas de todas as épocas, que preferiam manter as massas em um estado de dependência e submissão. Mesmo se sairmos do marco do cristianismo, encontramos ecos poderosos desta mesma ideia em todas as tradições espirituais autênticas. Nos Vedas sagrados da Índia, os mantras eram considerados sementes sonoras que continham em si mesmas o poder completo de manifestar realidades específicas. Os sábios védicos entendiam que certas combinações de sílabas sagradas podiam ativar forças adormecidas na consciência humana e abrir canais de abundância material e espiritual. Na Cabala judaica, as combinações precisas de letras hebraicas e nomes divinos se utilizavam como chaves mestras para abrir fluxos específicos de energia espiritual que se manifestavam como bênçãos tangíveis no mundo material. Os cabalistas desenvolveram complexos sistemas de correspondências entre sons, números, cores e manifestações físicas, criando um verdadeiro mapa do poder criador da palavra sagrada. No Islã místico,
Os sufis repetiam dikrs, orações secretas transmitidas por linhagens iniciáticas, que não apenas os conectavam diretamente com a presença divina, mas os enchiam de baraka, essa bênção especial que se manifesta como abundância tangível em todos os aspectos da vida. Os derviches rodopiantes, por exemplo, combinavam movimento, respiração e recitação sagrada para alcançar estados de consciência, onde a abundância divina descia como chuva de ouro sobre suas vidas. Falar do Pai Nosso proibido não é, portanto, um ato de heresia ou rebeldia contra as tradições estabelecidas. É um ato de memória ancestral, uma reconexão com a sabedoria perene que todas as tradições autênticas preservaram em seus núcleos esotéricos mais profundos. Lembra-nos algo fundamental que esquecemos no meio da rotina e das preocupações cotidianas. A oração genuína, quando se pronuncia da consciência desperta e do coração aberto, não é uma súplica fraca lançada ao vazio, com a esperança de que alguém lá em cima se compadeça de nós. É um decreto criador, uma afirmação de nosso poder inato, uma ativação de nossa linhagem divina. Conecta-nos com uma longa tradição ininterrupta de buscadores que compreenderam algo essencial. O verdadeiro templo não está construído de pedras e madeiras, mas existe eternamente no interior de cada ser humano. As palavras pronunciadas com fé genuína, desde esse templo interior, são capazes de mover as estruturas aparentemente sólidas do universo físico. O mistério profundo do Pai Nosso proibido não reside em que esta oração seja perigosa em si mesma, mas em que revela algo que muitas instituições preferiram manter oculto durante séculos. O ser humano não é simplesmente uma criatura que fala com Deus em uma relação vertical de súdito a monarca. É um co-criador que participa ativamente junto com a divindade no processo contínuo de manifestação da realidade. Para compreender verdadeiramente o poder transformador do Pai Nosso proibido, devemos ir além de vê-lo como uma simples oração alternativa e compreendê-lo como o que realmente é. Um código vibracional completo. Cada palavra que o compõe atua como uma frequência específica que ordena o caos aparente de nossas circunstâncias e atrai um padrão determinado de energia abundante para nossa experiência de vida. Aqui reside o segredo mais profundo que os antigos místicos guardaram zelosamente. A oração autêntica não consiste em pedir desde a sensação de carência e desespero. Consiste em decretar desde a certeza absoluta de que já somos, em essência, tudo o que precisamos ser. O erro mais comum de quem se aproxima da oração é fazê-lo desde a vibração do desespero, repetindo como um mantra de pobreza: dá-me, Senhor, o que não tenho. Concede-me o que me falta. Apieda-te de minha miséria. Essa vibração de carência, longe de atrair abundância, reforça poderosamente a ideia de escassez na mente subconsciente. É como se enviássemos ao universo uma mensagem constante, afirmando que somos pobres, necessitados, incompletos. O universo, funcionando como um espelho perfeito de nossa vibração interna, não pode senão nos refletir exatamente essa realidade de carência que estamos afirmando com tanta intensidade emocional. O Pai Nosso proibido inverte completamente essa lógica destrutiva. Não se trata de suplicar humildemente como mendigos espirituais, mas de afirmar com convicção absoluta que já somos herdeiros legítimos da abundância divina. Ao pronunciá-lo com a intenção correta, não se implora como um pobre que pede esmola na porta do templo. Declara-se como co-criador consciente de sua realidade, afirmando do centro de seu ser: o reino da abundância já está ativo em mim. A riqueza universal já flui através de minha consciência. A provisão infinita é minha herança natural e meu direito divino. Para entender melhor como funciona este mecanismo de atração, pense no universo como um espelho cósmico perfeito.
Se você se coloca diante de um espelho físico e sorri, o reflexo não pode senão lhe devolver um sorriso. Se franze a testa com preocupação, o reflexo imita exatamente seu gesto. Não há exceção a esta lei do reflexo. O universo funciona de maneira idêntica, mas a um nível muito mais profundo e sutil. Se ora habitualmente com medo, ansiedade e sensação de carência, o eco que retorna à sua experiência é exatamente isso. Medo multiplicado, ansiedade amplificada, carência confirmada. Em contrapartida, se decreta consistentemente com certeza absoluta e fé inquebrantável. O eco que se manifesta em sua realidade é abundância tangível e visível. O Pai Nosso proibido nos treina para olhar o universo não como um juiz distante que pode ou não nos conceder favores segundo seu capricho, mas como esse espelho cósmico perfeito que responde fielmente à frequência vibracional que sustentamos em nosso interior. Outro aspecto fundamental para compreender o poder desta oração é a relação íntima entre palavra e matéria, entre som e manifestação física. Desde os antigos mitos de criação de todas as culturas até as descobertas mais avançadas da física quântica moderna, repete-se uma e outra vez a mesma ideia revolucionária. Tudo que existe no universo físico começou como vibração, como palavra, como som primordial. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, afirma o Evangelho de João em uma das declarações mais profundas sobre a natureza da realidade. O que muitas pessoas esquecem ao ler essas palavras é que essa palavra criadora, esse Verbo divino, não é algo que existiu unicamente no passado remoto. Continua estando vivo e ativo em nós aqui e agora, esperando ser reconhecido e utilizado conscientemente. Quando pronunciamos orações carregadas de fé genuína e convicção absoluta, não estamos simplesmente lançando palavras ao vazio com a esperança de que alguém as escute. Estamos semeando sementes vibracionais específicas no campo fértil da consciência universal. Sementes que inevitavelmente germinarão e florescerão como experiências concretas em nossa realidade física. O Pai Nosso proibido, com suas frases diretas, afirmativas e carregadas de poder, funciona como um campo especialmente fértil, onde a abundância brota sem encontrar resistência. Consideremos um exemplo prático de como funciona este princípio na vida cotidiana. Uma pessoa que constantemente se repete a si mesma e aos outros: não tenho dinheiro, nunca me basta, sempre estou com problemas financeiros, está alimentando conscientemente uma vibração de carência econômica. Sua mente subconsciente, que não distingue entre realidade e imaginação, entre experiência atual e afirmação repetida, aceita essas declarações como verdades absolutas e instruções precisas para criar mais experiências que confirmem exatamente essa realidade de escassez. O universo, funcionando como esse espelho fiel que mencionamos, não pode senão confirmar e amplificar essa realidade de carência que a pessoa está afirmando com tanta força emocional. Pelo contrário, quem aprendeu a proclamar com convicção genuína: o dinheiro flui para mim com facilidade e naturalidade. Sou um canal aberto para a fé de abundância universal. As oportunidades de prosperidade chegam à minha vida de maneiras inesperadas e maravilhosas. Está enviando um decreto vibracional completamente diferente que reconfigura seu campo energético pessoal. O Pai Nosso proibido funciona segundo este mesmo princípio, mas amplificado exponencialmente. Cada uma de suas palavras sagradas atua como um martelo que derruba muros mentais construídos durante anos de condicionamento de escassez e simultaneamente como um farol poderoso que atrai prosperidade
de todas as direções possíveis. Nesta primeira parte de nossa exploração, o essencial é compreender que a chave do Pai Nosso proibido não reside em seu caráter misterioso ou supostamente censurado. Seu poder autêntico está em sua estrutura vibracional única, que nos ensina uma verdade transformadora. A abundância não se pede humildemente desde a carência. A abundância se ativa desde a certeza de que já somos completos e prósperos em nossa essência mais profunda. Esta ativação começa na linguagem que utilizamos, mas deve estar necessariamente acompanhada pela emoção correspondente e a certeza inquebrantável de que merecemos e já possuímos tudo o que declaramos. As palavras vazias, pronunciadas mecanicamente sem convicção nem sentimento, não possuem poder transformador algum. Em contrapartida, as palavras ardentes pronunciadas com fé viva e certeza absoluta possuem literalmente a capacidade de mover montanhas de limitações e abrir oceanos de possibilidades. Por esta razão fundamental, esta oração foi guardada em segredo durante séculos. Nem todos estavam preparados espiritualmente para compreender que o divino não se negocia em um céu distante, mas se desperta e ativa dentro da consciência de cada ser humano que está pronto para assumir seu poder co-criador. Se até aqui compreendemos que a chave do Pai Nosso proibido radica na vibração criadora de suas palavras sagradas, agora devemos adentrar nos matizes únicos que o distinguem de qualquer outra forma de oração conhecida. Não é uma prece desenhada para mendigar esmolas celestiais com a esperança de despertar a compaixão de uma divindade distante. É um ato completo de soberania espiritual, uma lembrança poderosa de que cada ser humano é portador do mesmo sopro criador que deu forma às galáxias e acendeu as estrelas. O primeiro matiz que devemos compreender profundamente é a renúncia total ao medo como base da relação com o sagrado. Nas formas tradicionais de oração que a maioria das pessoas conhece, muitas vezes se reza desde a culpa, desde a sensação profundamente arraigada de ser indigno, pecador, pequeno diante da imensidão divina. Esta postura, embora compreensível desde a perspectiva do ego temeroso, cria uma vibração de inferioridade que afasta em lugar de atrair a abundância desejada. O Pai Nosso proibido convida você a se colocar em um lugar completamente distinto. Não como pecador mendigando perdão por faltas imaginárias, mas como filho legítimo reclamando com naturalidade a herança que lhe corresponde por direito divino. Esta diferença de perspectiva resulta revolucionária, porque muda completamente o eixo do poder na relação com o sagrado. Já não é um Deus distante e caprichoso quem concede ou nega favores segundo critérios incompreensíveis. É um Deus vivo, presente no núcleo mesmo de seu ser, que se manifesta diretamente através de suas palavras carregadas de fé e convicção. O segundo matiz fundamental é a compreensão da abundância como energia pura, em lugar de limitá-la a manifestações materiais específicas. Quando a maioria das pessoas fala de dinheiro e prosperidade, tende a reduzir estes conceitos a notas na carteira, números em contas bancárias ou acumulação de bens materiais. Contudo, desde a perspectiva esotérica mais profunda, o dinheiro é simplesmente uma das múltiplas formas em que flui a energia infinita da vida. Ao recitar conscientemente o Pai Nosso, proibido não está apenas invocando riquezas externas e tangíveis, mas está abrindo canais internos para que a energia universal da abundância flua sem obstáculos nem limitações, através de todos os aspectos de sua existência. Essa energia certamente pode se manifestar como dinheiro, e de fato o fará quando for necessário para sua evolução e serviço. Mas também pode aparecer como oportunidades inesperadas, contatos valiosos, ideias revolucionárias,
criatividade transbordante, saúde vibrante, relacionamentos enriquecedores. O verdadeiro segredo que os antigos místicos compreenderam é que o Pai Nosso proibido sintoniza sua vibração pessoal com o rio inesgotável de provisão cósmica que flui eternamente através do universo. Uma vez que consegue essa sintonização, a abundância começa a se manifestar em formas que nem sequer havia imaginado, sempre perfeitas para seu crescimento e sua capacidade de servir a outros. O terceiro matiz é o da responsabilidade espiritual inerente nesta prática. Pronunciar esta oração com intenção genuína não é um ato mágico projetado para receber benefícios sem dar nada em troca. É assumir um compromisso sagrado com as forças criadoras do universo. Se decide abrir conscientemente a porta da abundância em sua vida, deve estar disposto espiritualmente a usar essa prosperidade com sabedoria, compaixão e sentido de serviço para a humanidade. A prosperidade que chega através do Pai Nosso proibido não é caprichosa nem aleatória. Traz consigo a exigência sutil, mas firme, de compartilhar, multiplicar e elevar outros seres humanos. Daí que fosse considerada perigosa pelas autoridades de diferentes épocas, porque quem não está preparado espiritualmente para esta responsabilidade pode se confundir e tentar usar essa corrente de abundância unicamente para alimentar as demandas do ego pessoal, em lugar de nutrir o crescimento da alma coletiva. Outro aspecto fascinante é a contradição aparente entre proibição e bênção que caracteriza esta oração. Como pode algo supostamente proibido trazer abundância e bênçãos a quem o pratica? A resposta está em compreender que o proibido, neste caso, não é o moralmente incorreto ou espiritualmente prejudicial. É o considerado poderoso demais para ser utilizado indiscriminadamente por pessoas que não desenvolveram a maturidade espiritual necessária. Assim como o fogo pode proporcionar calor, luz e a energia necessária para cozinhar alimentos nutritivos, mas também pode consumir e destruir se for manejado sem cuidado. Esta oração pode transformar completamente uma vida, ou criar confusão e desequilíbrio segundo o estado de consciência e a pureza de intenção de quem a pronuncia. Por esta razão, foi velada durante séculos, transmitida unicamente através de linhagens iniciáticas que se asseguravam de que os receptores estivessem adequadamente preparados. Suas frases não constituem uma reza inocente que possa ser recitada mecanicamente, sem consequências. São decretos precisos que ativam leis universais específicas, pondo em movimento forças que, inevitavelmente, produzirão mudanças significativas na realidade do praticante. Finalmente, está o matiz mais belo e revolucionário, a união consciente entre céu e terra que esta oração facilita. Enquanto o Pai Nosso tradicional tende a elevar o olhar para um céu distante, onde supostamente reside a divindade, esta versão esotérica inverte essa direção. Declara com autoridade que o reino divino está aqui e agora, que a riqueza celestial desce neste momento, que a abundância não é uma promessa futura condicionada ao nosso bom comportamento, mas uma realidade presente que apenas espera ser reconhecida e ativada. Essa união entre dimensões converte cada recitação em um ato de encarnação consciente, o invisível se fazendo visível, o eterno descendo ao instante presente, o infinito se manifestando no finito. Em resumo, o Pai Nosso proibido não é simplesmente uma reza alternativa ou uma curiosidade histórica. É uma chave mestra que abre simultaneamente a consciência limitada, derruba os muros da escassez mental construídos por anos de condicionamento e lembra a cada pessoa que a abundância não é privilégio exclusivo de alguns poucos afortunados, mas herança natural de todos os seres humanos que estão dispostos a reclamar sua linhagem divina.
A pergunta fundamental não é se esta oração funciona ou não. Milhares de praticantes ao longo da história confirmaram sua eficácia transformadora. A pergunta real é se você está preparado espiritualmente para receber e manejar sabiamente aquilo que suas palavras invocarão. Conhecer intelectualmente a existência do Pai Nosso proibido é apenas o início de uma jornada transformadora. O verdadeiramente importante é como integrá-lo conscientemente em sua vida diária, não como uma superstição a mais ou um ritual vazio, mas como uma prática sagrada que transforma desde as raízes sua relação completa com a abundância universal. Recitar esta oração é comparável a semear uma semente de abundância no jardim fértil de sua consciência. Não basta plantá-la uma só vez com entusiasmo inicial e depois se esquecer dela. Requer repetição consciente, cuidado amoroso e fé inquebrantável para que floresça plenamente em sua realidade física. O primeiro que deve integrar profundamente é que esta oração não funciona como um pedido fraco, lançado ao universo com a esperança de que alguém se compadeça de você. É um decreto poderoso, uma lembrança constante de sua natureza co-criadora inerente. Por esta razão, cada palavra deve ser pronunciada com intenção consciente, como se sua voz fosse um instrumento musical perfeitamente afinado que vibra em sintonia harmônica com a sinfonia do universo. Não importa tanto a quantidade de vezes que consegue recitá-la em um dia, mas a qualidade profunda de sua conexão emocional e espiritual com o significado de cada frase. Permita-me compartilhar com você uma versão reconstruída e esotérica do Pai Nosso proibido, baseada na sabedoria ancestral de múltiplas tradições místicas. Receba-a não como um dogma rígido que deve ser seguido ao pé da letra, mas como um mantra de poder pessoal que pode adaptar a sua própria linguagem do coração para decretar abundância e liberdade em todos os aspectos de sua existência. Pai Nosso, força eterna e infinita do universo, sagrado seja teu poder criador, se manifestando através de mim. Venha a nós tua abundância infinita e faça-se tua vontade de prosperidade na terra, como já está escrita perfeitamente nos céus. Dá-nos hoje a riqueza de cada dia, ideias luminosas, oportunidades douradas, caminhos abertos para a realização plena. Liberta-nos completamente das correntes invisíveis da escassez e dissolve de nossa mente toda a culpa e temor que bloqueia o fluxo natural da prosperidade. Não nos deixes cair na dúvida nem na carência, porque teu é o reino, a plenitude e a glória que se manifestam aqui e agora. Assim é, assim será, assim está sendo. A força transformadora desta oração reside em sua estrutura linguística cuidadosamente desenhada. Observe detalhadamente como cada frase está construída para afirmar poderosamente em lugar de suplicar fracamente. Não pede humildemente pão básico, mas proclama abundância infinita. Não se centra obsessivamente no pecado e na culpa, mas fala de liberação definitiva da escassez. Não clama por um futuro incerto e distante, mas decreta a riqueza no momento presente. Esta diferença estrutural é absolutamente crucial, porque muda por completo a vibração emocional, desde a qual se relaciona com a abundância. Em lugar de enviar ao universo sinais de carência e necessidade, está emitindo frequências de plenitude e certeza que atraem experiências correspondentes a essa nova vibração elevada. Para integrar efetivamente esta prática em sua rotina cotidiana, aqui proporciono algumas sugestões específicas que demonstraram sua eficácia ao longo do tempo. Primeiro, converta-a em parte sagrada de sua rotina matutina. Ao despertar cada dia, antes que a mente se encha com as preocupações e tarefas pendentes, recite a oração com os olhos fechados, respirando profundamente
como se estivesse semeando a intenção de prosperidade em cada célula de seu corpo e cada canto de sua aura energética. Segundo, combine-a conscientemente com visualização criativa. Enquanto pronuncia suas palavras sagradas, permita que sua imaginação crie imagens vívidas de abundância, fluindo para você como rios dourados. Visualize não apenas dinheiro chegando de múltiplas fontes, mas também paz interior, relacionamentos enriquecedores, saúde vibrante, inspiração criativa, oportunidades de serviço que nutrem sua alma. Terceiro, utilize-a como ritual de fechamento ao final de cada dia. Antes de se entregar ao descanso noturno, repita a oração lentamente e permita que sua vibração o acompanhe durante o sono. Descobrirá como sua mente inconsciente, liberada das limitações do pensamento racional, começa a trabalhar durante a noite, gerando novas ideias, soluções criativas e insights que aparecerão em sua consciência ao despertar. Quarto, e isto é fundamental, acompanhe sempre a oração com ação inspirada. A recitação é o primeiro passo necessário para sintonizar sua vibração com a abundância. Mas a manifestação tangível ocorre quando atua com base nas intuições e oportunidades que começarão a se apresentar após cada sessão de oração. Escute atentamente as ideias que surjam. Preste atenção às sincronicidades que se multipliquem. E tenha a coragem de seguir os impulsos criativos que sinta em seu coração. Lembre-se sempre de que a oração não é um fim em si mesma, mas um portal de transformação que conecta sua consciência individual com a sabedoria infinita do universo. Cada vez que a pronuncia com fé genuína, está estabelecendo uma ponte entre o mundo físico de suas circunstâncias atuais e o reino ilimitado de possibilidades que aguarda sua ativação.